pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente para comentar sobre um gênero que eu descobri um pouco nesse primeiro semestre, que é a comédia latina. Para quem não sabe, eu faço letras, essa é uma disciplina que eu fiz nesse primeiro semestre. Mas antes de comentar um pouquinho sobre o que eu li, eu queria dizer que isso não é uma videoaula, que eu não sou pesquisadora desse assunto, que eu não sei muito sobre esse assunto. O único motivo pelo qual eu resolvi fazer o vídeo é porque eu acho que não tem muita gente falando sobre esse tipo de literatura aqui no YouTube e eu acho que vale a pena compartilhar pelo menos um pouquinho que eu sei com vocês, ainda que eu não saiba muito, só pra, a gente descobrir esses novos gêneros e enfim. Novos, não novos no mundo, afinal, bem antigo, mas novos no sentido de que a gente não costuma ler. E se você conhece mais o gênero e quiser fazer um vídeo, um post, alguma coisa assim, ou quiser compartilhar alguma coisa nos comentários, por favor, fique à vontade, vamos conversar mais sobre isso sim. E é isso. Eu estou aqui com as minhas anotações e enfim. Antes de falar sobre as peças, queria comentar algumas coisas gerais, assim, digamos. Uma coisa que eu achei legal é que muito da nossa comédia vem disso. Então, quando a gente lê essas comédias antigas, a gente vai ver coisas que talvez a gente reconheça. E isso é legal, assim, ver como a gente derivou disso na realidade. Eu sempre acho legal quando a gente consegue achar essas origens, assim. Sei lá, pensar o começo da carreira do Woody Allen, sabe? É muito parecida com algumas dessas peças. Não necessariamente de ele ter feito adaptações, mas no sentido de ideias parecidas, estruturas parecidas, enfim. Eu achei essa parte interessante. Outra coisa legal também eu estranhei um pouco no começo, quando eu comecei a ler essas peças, é que muitas eram adaptadas / traduzidas do grego. E muitas não restaram no grego, a gente só tem elas em latim. E eles tinham essa noção muito diferente de tradução e de plágio. Era assim que funcionava, eles descobriam uma peça do grego e daí traduziam e mudavam, faziam algumas modificações nisso, e essa era a peça. E eles não consideravam isso um plágio, era assim que funcionava mesmo. E o autor era o autor latino. Então, uma noção muito diferente, da noção que a gente tem hoje. E eu achei essa uma outra coisa interessante. Bom, em geral eu achei a estrutura das peças simples de entender, não tem assim muitos códigos ou muitas coisas que a gente precisa saber antes de ler, eu achei essa parte relativamente simples. Outra coisa legal é que boa parte dessas peças são bastante metateatrais também. Então eu acho sempre isso muito legal, é uma coisa que a gente perdeu depois de um tempo e que voltou depois de um tempo, Mas é uma característica que eu acho bem interessante. Uma outra coisa também sobre as comédias é que elas têm alguns tipos de personagem. Então, por exemplo, existe o Sênex, que é o senhor mais de idade, não sei o quê. E o Sênex tem uma característica geral dele e ela é meio que reproduzida entre todas as peças. Então, o Sênex de todas elas é meio parecido. Então, assim, tem essas figuras típicas que vão reaparecendo, tem tipo o adolescente típico, tem não sei o que é típico, e é legal quando a gente vai lendo, a gente descobrir essas características que se intercalam, entre as peças desses tipos de personagem. Bom, agora eu queria comentar um pouquinho sobre as peças mesmo que eu li. O professor passou o arquivo de algumas delas pra gente, uma delas eu tinha o livro em casa. Eu não sei o quão fácil é achar, eu sei que tem uma editora portuguesa que traduz algumas dessas peças, que disponibiliza o PDF para download, então eu vou deixar o link deles ali embaixo, caso alguém queira dar uma olhada. E é isso, se alguém souber também onde encontrar alguma coisa, também deixa pra gente nos comentários. Bom, a primeira que eu li foi a Delfos, do Terêncio. Essa peça a gente tem dois irmãos, o Micião e o Dêmia. Eles são já mais velhos, são os Sênex. E eles mostram pontos de vista um pouco diferentes. Um é do campo, um é da cidade, um é mais moderninho, o outro é mais tradicional, não sei o quê. E eles começam a ter ali algumas confusões em relação aos filhos deles. E daí a peça vai mostrando esse embate entre
entre essas duas formas de pensar e tal. E, enfim, é legal o que acontece no final também. Bom, a próxima peça foi Eunuco, também de Terêncio. É uma peça que brinca justamente com a ideia do eunuco. Então tem esse adolescente que se apaixona por uma menina, ele sabe que ela vai receber um eunuco para ser servo dela ali e tal, e ele finge que é essa pessoa para poder ficar com ela, quando na realidade não é eunuco, enfim e tal, todo esse problema ali. Bom, depois de ter lido Terêncio, a gente começou a ler Plauto. A primeira que a gente leu chama Mostelaria ou A Comédia do Fantasma. Nessa, o pai viaja, deixa o filho adolescente em casa sozinho. E esse menino se apaixona por uma escrava e quer comprar ela. Então ele coloca a casa à venda para poder comprar essa menina. Quando o pai chega, o escravo deles tenta dizer que não, ele vendeu a casa porque ele queria comprar uma casa maior, e tenta lhe explicar as coisas. E o legal é que eles mesmos vão construindo essas tramóias e esses esquemas, e eles vão se intercalando e fica tudo uma confusão. E tem que sempre lembrar dessas muitas camadas de história, porque tem a história que a gente tá assistindo, tem o que aconteceu de verdade, tem o que o escravo tá dizendo pra alguém que aconteceu, e daí enfim, tem assim várias coisas em paralelo. E é bem engraçado, assim, de ler. Outra peça também do Plauto que a gente leu foi o Trinúmos, ou As Três Moedas. Um pouco parecida com essa outra. O pai também viaja, deixa o filho sozinho, e ele também vai vender a casa ali por um determinado motivo, só que tem um tesouro embaixo da casa. Enfim, o adolescente é sempre esse cara que se apaixona por alguém, por uma escrava, por uma moça, e sempre faz essas loucuras para conseguir essa menina. Bom, minha leitura seguinte foi Casina de Plauto, e dessa vez eu tinha o livro. Quem me mandou esse livro foi a Carol Martins da Rocha, que foi tradutora. Eu não tenho certeza se o livro ainda tá à venda, mas se tiver eu vou deixar o link ali embaixo de onde vocês podem conseguir. Ele foi publicado pela FAPESP. Mas essa peça é um pouco diferente porque ela tem um papel das mulheres um pouco mais forte. Então aqui a gente tem um pai e um filho que os dois estão apaixonados pela mesma moça, e cada um manda o seu escravo lutar por essa moça, fingindo que são os escravos que têm interesse nela. E a esposa desse cara, né, do pai, percebe o que acontece e ela começa a fazer tramóias então sobre isso. E é daí que eles resolvem com quem que essa moça vai casar, né? Com qual dos dois escravos ela vai casar. E daí quem for o dono também vai ter acesso à moça. É tudo muito velado, assim. É tudo um esquemão, sabe? É tudo uma montagem, assim, né? E essa então, mulher, né? Não a escrava, a esposa, ela quer controlar ali a situação e faz várias tramóias também. Então, assim, essa peça é tipo tramóia atrás de tramóia, pra que ver quem que fica com a menina. Essa peça tem uma presença feminina muito mais forte e, enfim, é bem curioso, assim, é bem diferente. Bom, pessoal, deu um probleminha aqui com a minha câmera, eu preciso gravar o finalzinho de novo. Eu tentei colocar o mesmo enquadramento, mas se tá um pouco diferente é por causa disso. Bom, depois de Casina, a peça que eu li foi Anfitrião, também do Plauto. Mas eu vou deixar pra falar sobre Anfitrião no próximo vídeo, porque Anfitrião foi uma peça que foi adaptada e, enfim, refeita muitas vezes. E a gente leu algumas outras peças, então, mais recentes, que brincam com a mesma noção que brinca Anfitrião. Então eu resolvi fazer um outro vídeo pra conversar sobre isso mais pra frente. Então, enfim, a gente volta a falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei antes, a intenção realmente era apresentar rapidamente o gênero e as peças. As peças também são curtas, então é um pouco difícil falar muito sobre elas, porque senão também ia esgotar o enredo. Então, enfim, caso vocês queiram saber mais, avisem nos comentários, eu vou tentar responder o máximo possível. E caso vocês conheçam mais sobre isso, também avisem que outras peças que é legal de ler, e, enfim, esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado e até mais! Tchau, tchau!